do Padre Donizete, eu estou conhecendo melhor o Padre Donizete. No Rio Grande do Sul, a região de onde eu venho, a gente não conhece muito, mas já coloquei na minha casa a oração dele lá na parede, porque é um homem de grande fé e que vocês vão conhecer direito a história daqui a pouco. Nós temos o WhatsApp, gente. Olha, a foto já diz tudo, né? A foto, vocês vai aparecer aí para você, tá vendo? Com a imagem do Padre Donizete. Eu conheço bem esse lugar. Esse é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Tambaú. Então ele está com a imagem, perdão, né, de Nossa Senhora Aparecida. E aqui está dizendo, bom dia, Simone. Opa, bom dia. Bom dia, Padre Reginaldo, bom dia, Deus te abençoe. Essa é uma foto da minha primeira romaria como coordenador ao Santuário de Tambaú. Sempre que possível, vamos ao santuário rezar pelo Padre Donizete. Essa é uma experiência constante, Simone. Nós, todo domingo, se você for no santuário, não só, durante todos os dias da semana, sempre tem peregrinos passando por lá, especialmente aos domingos, que é um dia especial, a visita e a participação em momentos muito especiais lá. Padre Donizete de Tambaú, de quem nós estamos falando hoje. Pois é, e a gente quer conhecer melhor essa história, né? Então a nossa equipe, inclusive, gravou um vídeo para que você, que é do Pará, da Amazônia, enfim, do Brasilzão inteiro, possa conhecer melhor a história do Padre Donizete, olhando, enxergando, visualizando também o local em que as graças foram acontecendo. Vamos conferir. A cidade de Tambaú, conhecida por muitos romeiros como o início da caminhada da fé, agora tem outro motivo para ser lembrada. A cidade pequena e tranquila carrega em sua história a missão do novo beato, Padre Donizete. Nascido em Cássia, Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1882, Padre Donizete foi para Tambaú como vigário em 1926 e lá ficou. Um homem apreciador de boa música, Padre Donizete teve uma banda muito conhecida na cidade. E além de líder musical e espiritual, o padre também teve um grande papel nos direitos dos cidadãos. E Tambaú, então, recebeu o Padre Donizete com a criação desse círculo operário de uma maneira muito importante. Por quê? Na época, não haviam leis trabalhistas no país. O Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas, porque quando Getúlio Vargas foi promulgar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ele mandou um emissário a Tambaú para conversar com o Padre Donizete. A fama que ele defendia o trabalhador e tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e em Tambaú fez parte da CLT. Além dos marcos sociais, Padre Donizete deixou como herança aos tambauenses a fé, em forma de Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, ele foi construído após a morte do Padre Donizete. Em vida, quando o Padre Donizete estava aqui, aonde está esse santuário hoje, era a igreja de São José. Após a sua morte, então foi construído este santuário para realizar um grande sonho que ele tinha. O Padre Donizete, ele é reconhecido por todos nós como um apóstolo da acolhida. Nós temos consciência que hoje a acolhida é tudo dentro da nossa igreja. E o Padre Donizete, como um bom mineiro, era muito acolhedor. E nós assumimos essa proposta de acolhimento aqui dentro da vivência do nosso santuário. É seguindo essa missão de acolhimento que a igreja exerce o seu papel. Aqui no santuário nós temos um trabalho de coletar os depoimentos que as pessoas deixam aqui para nós. E no ano de 2009 nós realizamos o fechamento do processo diocesano do Padre Donizete e o encaminhamento para a Congregação da Causa dos Santos no Vaticano. E após 10 anos do fechamento desse processo diocesano,
nós temos a graça de celebrar a beatificação do Padre Donizete. A palavra beato significa bem-aventurado. Então a igreja mostra para nós que o Padre Donizete é um bem-aventurado, um homem feliz. Ao lado do santuário fica a casa em que o Padre Donizete viveu e que hoje é um museu visitado por milhares de pessoas de todo o mundo. As pessoas, devotos, fiéis, religiosos, visitam essa casa porque aqui encontram todos os móveis utilizados pelo Padre Donizete, utensílios, e também neste local são depositados os objetos de graças alcançadas pelas pessoas. Para os tambauenses, é um local de visitação constante, né? Eles visitam muito a residência, rezam, fazem as orações, os seus pedidos e também agradecimentos. E a gente recebe graças e bênçãos através dele a vida toda, né? Sempre que necessita, a gente faz as orações, faz o pedido e depois o agradecimento por alcançar essas graças. Graças essas que ganham espaço na então Casa do Beato, juntamente com memórias muito especiais, como a famosa janela de bênçãos, usada pelo padre quando já tinha mais idade, e palco de sua última bênção em 30 de maio de 1955. Padre Donizete faleceu em junho de 1961 e foi sepultado no cemitério municipal de Tambaú. O hoje mausoléu é outro local de visitação constante de fiéis que pedem a intercessão do bem-aventurado através das gotículas de água consideradas santas no tampo da cova. Tânia mora perto do local e por isso aproveita para ir todos os dias pedir e agradecer as intercessões do Padre Donizete. O avô da minha mãe, né, ajudava o Padre Donizete, presenciou muita coisa. Minha mãe também já tinha, presenciou, até deu depoimento dela já em algumas coisas de graça do Padre Donizete. E então a gente também tem essa fé, né? Essa fé que move montanhas e marca a vida de quem o procura. Carlos é ajudante de limpeza da Praça Padre Donizete e passa seus dias vendo diversas pessoas agradecidas pelo padre, mas ele mesmo leva consigo um testemunho emocionante. Eu não andava, né? Aí a minha mãe me trouxe aqui no Padre Donizete para ver se eu conseguisse, se eu voltava a andar, tudo. Aí foi onde que eu comecei a andar. Agora eu ando de bicicleta, faço de tudo. São tantas graças recebidas que durante o trabalho de documentação de graças da comunidade, uma se destacou. Aí eu estou emocionado. É verdade. É porque é uma história que marca o coração da gente, a vida da nossa diocese. Vocês viram que nós falamos, uma se destacou e paramos ali, né? Paramos por ali porque a gente tem a história Nós estamos viva. com a sala cheia, gente, de gente boa que experimentou esse caminho. Primeiro eu quero pedir a bênção e acolher com muito carinho o meu bispo, gente, Dom Vilar. Eu faço isso aqui porque ele deixa, viu? Porque ele incentiva. Sua bênção, Dom Vilar, bem-vindo, viu? Deus abençoe, Padre Reginaldo, uma alegria poder partilhar esse momento de graça que estamos vivendo, não só como diocese, mas como igreja. Como igreja. E eu quero acolher também com muito carinho a Margarete, o Bruno e o Adriano, que vieram participar conosco desse momento tão especial. Obrigada, Padre. Muito bem-vindos, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Bruno tem quantos anos? Eu tenho 13, Padre. 13 anos já, o Bruno.
Então nós queremos agradecer a Deus. 3 anos só, né? A gente fala 3 anos já, em 3 anos só. Nós queremos partilhar um pouquinho dessa história. Eu quero começar perguntando para Dom Vilar, uma coisa que eu acho que as pessoas sempre perguntam, como é esse processo? Porque agora a gente está declarando o Padre Donizete como beato. Como foi esse processo? O processo começa com a fama da santidade. Para todos os fiéis, ele já era santo, Sim. não é? Mas com a fama da santidade, a diocese, com o bispo, todo, pode-se pensar numa comissão, uma comissão histórica que analisa os testemunhos, depoimentos e, sobretudo, os questionários relativos às virtudes heróicas, né? Exatamente. Teologais, fé, esperança e caridade, cardeais, fortaleza, justiça, temperança, prudência e as virtudes anexas, pobreza, castidade, obediência e humildade. Para cada uma, um questionário. E os testemunhos são dados. Depois, aprovado todo esse documental, ele é servo de Deus pela diocese, né? Conclui-se e vai à Santa Sé, a Congregação para as Causas dos Santos, que analisa tudo. E assim, em 2017, tivemos a declaração de venerável. Servo de Deus, venerável. Depois, com o milagre, aqui está o Bruno para testemunhar, tivemos então a declaração de beato ou bem-aventurado. E mais um agora vai ser declarado santo. Dia 23 de novembro. Dia 23 vai ser declarado beato. E aí, no caso, começou quando? Quantos anos foi o início do processo? O processo mesmo começou oficialmente em 91, com Dona Deus Grings, oficialmente em 92, e depois, então, transcorreu-se aí esses processos de levantamento até em 2009, a Santa Sé ter em mãos e aí declarar em 2017 venerável. E aí fizemos esse caminho, olha. Eu fico muito curiosa, eu estou curiosa com todo mundo aqui, na verdade. Estou cheia de perguntas. Mas, quanto ao Senhor, como é viver essa experiência na sua diocese e na sua vida, né? Exato. Eu, já de Batatais e mesmo de Minas, onde nasci, São Sebastião do Paraíso, nós tínhamos ali muitos testemunhos de visitas, era aqueles caminhões, né, de boia fria. Exatamente. E pessoas que vinham assim com trem, com ônibus e como podia, jardineira, né, na época. Então, disso eu já tinha muita, e o pessoal que acompanhava as bênçãos do Padre Donizete à tarde. Depois, como bispo, é claro, a gente acompanhou já no Mato Grosso, 8 anos lá, a gente acompanhou. Quando eu cheguei aqui, então a gente teve que acompanhar diretamente e ver como foi todo o processo. E para mim, ouvir por onde eu passo testemunhos de milagres, de graças e da devoção dos fiéis que sempre acompanhavam a bênção do Padre Donizete. Aí meus pais, meus avós, os velhinhos falando tem alguma experiência dessa presença, experiência para contar. Nós vamos até falar, porque nós temos momentos especiais que acontecem em Tambaú, como a Marcha da Fé, que Dom Vilar sempre está lá celebrando tudo. Mas eu queria aproveitar esse momento agora para perguntar, porque nós sabemos que aconteceu então um milagre, que esse milagre, ele permite, ele aprova a beatificação, a proclamação do Padre Donizete como beato, que é o primeiro passo, depois vai ser como santo, né? Vai ser a canonização. Mas nesse primeiro passo, o milagre que promoveu essa beatificação aconteceu com o Bruno. Então eu queria começar com a Margarete. Margarete, como que foi esse acontecimento? Por que chegou em vocês? Então, o meu filho, ele nasceu com o pé torto congênito bilateral. Ele nasceu assim. E então eu tive que marcar o ortopedista para começar o tratamento dele. Ou seja, o pé dele não era retinho, torto, né? Era um pezinho para o lado. Eram os dois pés virados para dentro, entendi. A sola para dentro. E as pernas dele eram arqueadas, as perninhas. Arqueadas e os pés virados para dentro. E aí, então, o pediatra me falou que eu teria que procurar urgente um ortopedista para começar todo o tratamento. Me explicou até então, eu não sabia o que era esse tipo de... É uma má formação. Eu não sabia o que era. E ele me explicou, então falou, o quanto antes vocês vão
procurar ortopedista para iniciar o tratamento. E a gente, pelo SUS e tudo mais, essa urgência durou 5 meses. Porque desde quando ele nasceu até eu conseguir a primeira consulta foram 5 meses. Tem uma demora. Numa demora. E aí eu super preocupada, e imaginando ainda, já tinha demorado até ali, imaginando tudo que eu ia passar com ele, sabendo do problema, né? Resolvi, então, pedir para o padre Donizete. Eu tinha marcado o ortopedista esses 5 meses após o nascimento dele. Então, na semana, eu falei, eu vou pedir para o padre Donizete. Mas já era um costume? A avó? Então, a minha avó, ela passou essa devoção para a gente, do padre Donizete. Eu, até então, não era devota do padre Donizete. Sim, sempre fui de Nossa Senhora Aparecida, mas do padre Donizete, eu até então só ouvia, né? Muitas pessoas falavam. Muitas histórias, mas minha avó, toda vez que vinha de São Paulo, a gente tinha que levar ela até Tambaú, para ela ir lá no santuário. Vai vendo a voz. Isso. A história da família, desde quando eu era pequena, ela falava, olha, a Nossa Senhora ama tanto o padre Donizete, ela falava assim, que tudo que ele pedir para ela, ela faz. Ela falava assim quando a gente era criança. E nesse dia, então, eu falei, agora é a hora de eu pedir. Aí eu falei assim, então eu tinha marcado ortopedista e meu marido estava trabalhando à noite. Eu tenho um outro filho também, que agora vai fazer 23 anos no mês que vem. E ele tinha 10 anos, né, eles são 10 anos de diferença. Ele foi dormir e meu marido trabalhando à noite. Na noite, então, eu troquei o Bruno e a gente tem uma mesa. Tinha uma mesa lá na minha casa e eu pegava assim, a gente pegava embaixo do bracinho dele e colocava ele em pezinho, assim, na mesa. E os pezinhos dele não encontrava, as solas dos pés, só a lateral, que pegava as solas dos pés não encostava. Então, eu coloquei ele em pezinho nessa noite, já pensando tudo que eu tinha que passar, e a sola dos pés não encostava, troquei a roupinha dele. Quando você fala, deixa eu perguntar, quando você fala o que você teria que passar, quais eram as possibilidades de tratamento? O que precisaria ser feito? Precisaria inicialmente gesso, botinha ortopédica e cirurgias. Várias cirurgias. E assim, hoje em dia eu não sei como está o tratamento, mas sei que ainda é uma coisa muito difícil. Mas há 13 anos atrás, na minha condição de SUS, praticamente muito difícil. Porque quando você fala, é importante para quem está em casa, às vezes acompanha e pensa assim, imagina como mãe, acho que a Simone tá vendo isso. Tá saindo pela boca. Como mãe, coloca o filho de pé e sabe qual o processo que vai ser passado. Eu tive gente na minha família com problemas semelhantes que passaram boa parte, quando eu falo boa parte, são meses, às vezes anos, com fases de gesso até as coisas se acertarem. Então, tendo consciência disso, você fez um pedido. Exatamente. Aí eu fiz o pedido para o padre Donizete, lembrando o que minha avó falava. Ela falava, olha, tudo que ele pede para Nossa Senhora, ela faz. Ela ama demais ele. Ela falava assim, com essas palavras mesmo. Que lindo, que lindo pensar assim. E eu pensei nesse momento, então, agora é a hora de eu pedir. Agora é a hora. E aí, pus ele para dormir, que nem eu falei, coloquei ele assim, em pezinho, troquei a roupinha, o outro já estava dormindo, coloquei ele para dormir, ajoelhei no chão, porque eu costumo fazer isso, colocar o meu joelho no chão para pedir, pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. E aí eu coloquei o joelho no chão e implorei. Eu falo a palavra implorei porque foi isso que eu fiz. Eu abri o meu coração, pedi para o padre Donizete, falei, pede para Nossa Senhora e que ela vai pedir. Eu falei assim, como nas bodas de Canaã, ela pediu para Jesus. Eu falei assim, que o Senhor pede para ela pedir como nas bodas de Canaã, que esse é o vinho que eu preciso. Exatamente. É a cura do meu filho. Mas eu falei, se eu não for merecedora, eu falei, porque eu sou uma pecadora e a vontade de Deus tem que prevalecer. Às vezes não é a nossa vontade, essa é a minha vontade, mas às vezes não é a vontade de Deus. Falei, se eu não conseguir, falei, me ajuda a carregar essa cruz. Falei para o padre Donizete, me ajuda a carregar essa cruz, porque vai ser todas essas etapas que o senhor falou. E aí eu fui dormir, coloquei ele já estava dormindo, e fui dormir. Quando amanheceu o dia, eu fui trocar ele novamente, trocar fraldinha, trocar roupa. E quando eu coloquei ele na mesa, assim, pezinho de novo, da mesma forma, colocando a mão no bracinho, assim, por baixo do braço, ele simplesmente pisou de forma normal. Meu Deus. De forma normal. A graça do milagre é essa, né? Algo, falando já não no sentido do milagre para todos nós em diversas circunstâncias, mas o milagre para um processo de beatificação precisa ser isso. Tem um contexto, né, Dom Vilar? Eu acho que é instantâneo, tem todo um... Exato.
de tal forma que a ciência, constatando ali a impossibilidade de um processo normal, ela simplesmente atesta, não é coisa da ciência, não é coisa do tratamento médico. Então, para aprovar o milagre, nós tivemos que ter toda a documentação anterior, provando os pés tortos congênitos, e depois que aconteceu, todos os procedimentos, né, com os documentos, raio-x, etc., da situação normalizada. Então, diante disso, é que constatou-se o milagre. E o médico não quis dar o laudo, nós tivemos que recorrer a outro que fez todo o tratamento. Exatamente. E uma outra coisa que aconteceu, que o diácono Eurico, quando foi pegar a documentação anterior... O diácono Eurico, ele é de Casa Branca, da nossa diocese. Em Casa Branca, no hospital, o rapaz responsável, veja lá, vamos incinerar tudo, porque não está nada cadastrado, vai estar tudo perdido. E é impossível, então. Foi embora, mas 10 minutos depois, apareceu o rapaz correndo, entregando ao diácono Eurico, olha, eu me senti impelido, e de repente, naquela montanha que ia ser incinerada, eu fui mexer aqui, ó, apareceu na minha mão, caiu aqui na minha mão, está aqui. Então, um milagre em cima de outro. Eu sou muito... eu preciso processar um pouco as informações, que é muita coisa aqui na minha... Isso, e também ajuda quem está acompanhando. Porque assim eu me coloco muito no seu lugar, diante das limitações do meu filho, são outras, mas a gente sabe o quanto sofre. Sim. E a gente se sente impotente. Isso. Né? Uhum. E você tinha toda uma situação, o marido trabalhando, outro menino para criar, seu filho ali com os pezinhos, né? Isso. Quando vai caminhar em segurança, se vai andar, se não vai. Isso, exatamente. E eu queria saber da tua sensação ali, porque uma oração de mãe é muito poderosa. Sim, sim. Então, foi que nem eu falei, eu implorei, ali foi implorar mesmo, Padre Donizete, e no outro dia, a hora que eu vi, eu já fiquei maravilhada, porque ele pisou de forma normal, sem nenhuma dificuldade. Que nem eu falei, as perninhas ainda continuaram arqueadas, até mais ou menos 1 ano, mas ele não precisou de nenhum tratamento para desentortar. Foi desentortando normalmente. O meu pai até chamava ele de Garrinchinha do vô, por causa do jogador Garrincha. Sim. Ainda eu pensei assim, acho que ele vai ficar com as perninhas assim, falava pro meu pai, para dar testemunho do que aconteceu. E o meu pai falava assim, não tem nenhuma importância. Um dos maiores jogadores que a gente teve tinha as pernas tortas, que era o Garrincha, não tem problema, meu pai falava. Mas desentortou sozinha. Bruno, fica de pé. Eu sou uma pessoa que tem que mexer nos outros. Querido, você tem 13 anos, com licença, vem cá. Gente, esse é o Bruno da mamãe. Ó, as pernas direitinho, os pés direito, 13 anos, né? Como é que é isso na sua vida? Pode sentar, meu querido. Agora é a vez de ouvir você, Bruno, um pouquinho, que a gente ainda vai falar até como que isso aconteceu, porque você viu o vídeo, né? Aquele porção de materiais, de votos, né? Que a gente chama, em cera, vários sinais que tem lá na casa do Padre Donizete, hoje um lugar mesmo de passagem de devoção, já há muitos anos. Como foi descoberto esse que foi o sinal, porque existem diversas pessoas e testemunhos, mas precisa de toda uma documentação. Nós vamos conhecer já já, mas Bruno, vou seguir na pergunta da Simone para você. Como é para você viver isso? Bom, eu me sinto muito emocionada, né? E só de pensar em tudo que eu ia passar, isso me corta o coração de saber que tem pessoas assim. Exatamente. E tudo pela fé da minha mãe. E eu agradeço do fundo do meu coração ela, ao Padre Donizete, a Deus. E agradeço principalmente, né, ao Padre Donizete e a todo mundo. Por esse momento que você está vivendo. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, como que está sendo agora? Porque isso foi um acontecimento que na sua infância, na sua primeira infância, bebê. E agora você tem uma vida normal, você estuda. Você estava esse final de semana onde? Só para as pessoas saberem. Eu estava num acampamento escoteiro. Exato. Que teve a abertura de um show, o Elo, de 2019. E foi um acampamento de 3 dias. Nossa. Sobe, desce. Nossa, atividade. Sobe em árvore. Agora, o pai, né? Tem o pai nessa história, né? O pai como... presenciando tudo isso, sentindo tudo isso, certamente indo trabalhar com o coração
apertado, né? Porque correr atrás de toda essa situação. O microfone, passa o microfone. Ele tá de microfone. Tá, verdade. Eu tô procurando aqui. Como é para você viver tudo isso? Como foi esse milagre na sua vida? Olha, na época que ele era bebezinho, eu até fazia massagens nos pezinhos dele para tentar voltar, sabe? Eu o senhor é enfermeiro? Eu sou enfermeiro. Olha. Eu particularmente achava que aquilo ia voltar ao normal, que era uma coisa assim natural, né? Mesmo a enfermeira amiga minha me dizendo que, olha, deu um probleminha no pé, eu ainda acreditava que aquilo fosse, então ficava fazendo massagem e tal, e não voltava, né? E quando eu cheguei no dia seguinte que ela me contou, que eu olhei, eu não, sabe, eu fiquei pasmo, sabe? Sem palavras. E aí hoje é só gratidão, né? A gente só agradece e vê o Bruno assim, fazendo tudo que uma pessoa, que uma criança normal pode fazer. Então a gente só agradece. Nossa. E a vida espiritual... Desculpa, padre. Eu vou me comportar aqui daqui a pouco. É a mesma pergunta. E a vida espiritual? Porque, gente do céu, tem gente que passa uma vida pedindo uma graça. E a gente não sabe os caminhos de Deus. Sim. Deus age. Cada gente de um jeito, cada família de um jeito. Mas vocês foi muito impactante, foi muito visível. O filho de vocês está no momento que o mundo inteiro vai olhar essa família. Sim. Como é que é a vida de oração de vocês se intensificou, essa vida espiritual? Como é que é isso? A união da família, né, aumentou muito mais, né? A gente não imaginava que tudo ia que isso ia tomar essa proporção que tomou, né? E a gente não imaginava. E quando ela levou o sapatinho dele, né, em agradecimento ao Padre Donizete na casa do Padre Donizete, com a carta, né, dizendo os agradecimentos dela, a gente nunca imaginou que fosse que o Padre Donizete fosse ser santo por causa de um milagre do Bruno. Seu filho. Né, exatamente. Filho. Então, é até importante falar um pouco isso agora, que eu queria chegar nesse assunto que a gente está partilhando. O Adriano acabou de falar, levaram os sapatinhos e levaram uma carta. Nós sabemos, porque esse processo, geralmente, todas as pessoas que recebem milagre, inclusive, é importante falar, né, Dom Vilar? Você que está em casa, recebeu um milagre, uma graça pelo Padre Donizete, independente de ter documentação ou não, que isso se tiver melhor, mas se não tiver, não tem problema. Manda para nós, você tem os contatos do santuário, procurar no site padredonizete.tambaú.com.br, você procura e manda os testemunhos. Isso é feito já há muitos anos lá em Tambaú, especialmente a partir da instauração do processo. E quando você manda o processo, está caindo um ponto aqui ajeitando. Quando você manda, escreve, identifica lá, cadastra o milagre, às vezes vão procurar você para ter as informações mais detalhadas. E dentre desses milagres, são milhares, gente. Foi procurado para tentar, a partir desses milagres, identificar. Identificaram vários, mas um faltava uma documentação, outro faltava um outro contexto. E esse milagre, vocês, como que foi para chegar nesse milagre? Não foi uma inscrição, né? Não. Eu tinha prometido... Aí que a gente viu o milagre, né? Quando eu tinha prometido para o Padre Donizete, eu falei, se eu conseguir a cura, se Nossa Senhora interceder a Nossa Senhora, ela interceder a Jesus e curar o meu filho, como agradecimento eu vou levar o sapatinho no santuário do Senhor, do Padre Donizete. E levei, foi isso que aconteceu. A gente até passou alguns anos sem levar, a gente estava numa situação difícil financeira, né? E a gente mora em Casa Branca, é um pouquinho assim, não é tão distante, mas a gente com situação financeira difícil, demoramos um pouquinho para levar, alguns anos para levar o sapatinho. E aí eu fui cumprir o que tinha prometido, levei o sapatinho. Só que como eu nem imaginava, que nem o senhor está falando sobre a questão dos milagres, eu não imaginei de detalhar, não me preocupei, só fazer o que eu tinha prometido. Então peguei o sapatinho, coloquei um breve descrição num papel, agradecendo, falando do milagre, do que tinha acontecido brevemente, agradeci e coloquei meu nome, não coloquei nem a cidade de onde que eu era. Exatamente, isso é importante. E deixei em cima da cama do Padre Donizete. Tá, e aí... Em cima da cama... Dessa cama até que mostrou, né? Tem aquela casa do Padre Donizete, que era do Padre Donizete, onde tem os diversos objetos dele,
quase como um museu, né? É uma casa-museu. Isso. Tem os diversos lugares dele, cadeira, cama, escrivaninha, tem as coisas todas, né? Preservadas. E ela colocou na cama do Padre Donizete. Na cama do Padre Donizete, em cima da cama, e fui embora. Terminei, visitei ali, fui para Casa Branca. E esqueci, falei, cumpri o que eu falei. Exatamente. A sua e quando eu promessa foi pedi, nesse pedido que eu falei, que eu fiz pro Padre Donizete, eu falei, olha, se eu conseguir essa cura, eu vou dar testemunho para as pessoas do que aconteceu. Ou se vai. E não imaginava. E dei testemunho. Tipo de testemunho. Eu falei para os meus amigos, contava para meus familiares, para as pessoas Sim. que eu encontrava, que via sofrendo, às vezes surgiu o assunto, e eu comentava, mas não imaginava que agora eu estou dando testemunho para milhares de pessoas. Exatamente. Bruno, como é isso? Desculpa, mas são tantas perguntas, sabe como é que é, né? Jornalista fica doido. Mas como é a sua convivência com os jovens, da sua idade, sua família? Exatamente. Como isso está repercutindo, né? Você tem 13 anos, o pessoal pergunta, como é? Bom, ainda bem que vocês tocaram nesse assunto. Porque os outros que me param na rua, e para minha mãe, meus familiares, eles sempre têm alguma coisa relacionada na família delas com o Padre Donizete. A maioria. Tipo, minha avó aconteceu tal coisa, meu tio, meu irmão, meus pais. E minha vida, ela vai seguindo. A gente é abençoado e os outros de casa que estão ouvindo a gente agora, eles só precisam ter fé em Deus e orar com fé. Porque qualquer coisa, tudo que eles quiserem, tudo que eles estiverem planejando, pode se tornar realidade. Só tiver fé. É interessante, é bonito isso, porque demais, o milagre... Gente. Esse menino tem 13 anos, tá? Quando eu comecei a participar mais ativamente da igreja, foi especialmente a partir dos 13 anos em um encontro que eu fiz, uma experiência de oração. E é bonito a gente ver que essa fase, o Dom Vilar entrou para o seminário... 11 anos. 11 anos. É uma fase em que a gente faz escolhas para a vida toda. Que Deus continue te ajudando a fazer escolhas para a vida toda, embora aí foi uma escolha de Deus para você, que você está fazendo coincidir com a escolha dele. Mas eu quero lembrar o seguinte, como chegaram a você, então, a partir disso? Porque você deixou lá, sem pretensão, como chegaram a você? Então, aí passou depois disso ainda passou alguns anos depois disso, porque faz 7 anos que eles entraram, a igreja entrou em contato comigo para poder começar essa investigação. E aí, então, passados esses anos após eu ter deixado o sapatinho, ligaram na rádio em Casa Branca, porque a difusora lá, ela abrange várias cidades. Então, eu não tinha deixado a cidade. Eles falaram, então, vamos na difusora, que ela abrange várias cidades, de repente a gente consegue encontrar a Margarete, mãe do Bruno e tal. E aí, então, uma amiga minha ouviu. Essa amiga até eu já tinha contado sobre o processo, aí, sobre o que tinha acontecido no milagre. E aí, ela ligou para mim e falou, Margarete, estão te chamando na rádio. Falaram lá... Porque falavam para a diocese, para tentar... Isso, para qualquer cidade onde tivesse a Margarete. Procurando a Margarete, mãe do Bruno. Mãe do Bruno, explicou, falou... Era a Margarete, mãe do Bruno. Quantas Margaretes, mãe do Bruno? Então, e aí... se alguém conhecesse a Margarete, mãe do Bruno, que entrasse em contato com a rádio difusora. Isso, aí então, ela me falou e eu falei, então eu vou ligar lá. Até fiquei nervosa, porque eu tenho outro filho que eu falei mais velho, ele estava no karatê naquela época. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa na rua? O que eles querem me avisar? Já fiquei preocupada, preocupada com os filhos, né? Mãe. E aí, mãe. E aí o meu marido ligou, ele falando, deixa que eu ligo, você está muito nervosa, vamos ver o que é. E ligou na difusora. Aí eles falaram lá para ele, olha, para entrar em contato com o Santuário de Tambaú, passou o telefone. Aí eu falei, que será? O santuário, né? O que é, né? O que será que é? E aí liguei e falei com a Isilda. Isso. E aí a Isilda já me falou, olha, eu achei esse sapatinho, tal. Me explica mais ou menos o que aconteceu. E eu contei isso que eu estava falando para vocês, o milagre. E a Isilda marcou, então, comigo uma entrevista. Falou, eu posso marcar uma entrevista para a gente iniciar? Assim, eu quero saber melhor os detalhes. Falei, claro que sim. E eles foram em casa, ela e o Fiquinho. E acho que a mãe da Isilda naquele dia. E aí eu contei para eles. E eles, então, iniciaram todo esse processo. Eu quero lembrar para você que nós vivemos, a igreja faz essa pesquisa minuciosa, cuidadosa, justamente para identificar. Claro que existem muitos sinais, muitos acontecimentos,
para identificar mesmo com certeza, com clareza e falar mesmo para o mundo com muita prudência. Aí eu aproveito e pergunto, Dom Vilar, nós sabemos que a partir deste acontecimento, nós teremos então a missa de beatificação dia 23, depois existe todo um processo para canonização. Mas eu quero aproveitar e falar o que vai acontecer dia 23, porque nós queremos aproveitar e convidar você a participar conosco. É um acontecimento muito especial, né? Exato. Com a beatificação, oficializa então que esse milagre nos proporcionou e nós teremos a presença do representante do Papa em Tambaú, é o cardeal Ângelo Bettiu, que é o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. E assim, nós teremos ali um momento da missa com o rito da beatificação. Haverá então a apresentação da imagem oficial. Haverá também entrega a bênção das relíquias, né, do corpo. Sim. E nós teremos também a entrega para os bispos e os padres, já tudo preparado, aquela teca com a relíquia de 1º grau, né, do padre Donizete. Eu vou receber, gente. E Dá um pedacinho. os ostensórios, né, cada um poderá providenciar para as paróquias, as dioceses, né? E assim nós teremos oficial este momento. E também nós teremos ali o momento de o cardeal apresentar a realidade do Padre Donizete, o postulador, o histórico dele. Então nós teremos também um momento de agradecer à igreja que oficializa a santidade, que para todos nós já é uma realidade. Bispo, eu estava, bispo, deixa eu pegar o nome. Vilar. Dom Vilar, melhor assim, né, Dom Vilar? Eu tinha estudado um pouco esse posicionamento da igreja a respeito, então, por exemplo, aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Agora, a questão do Padre Donizete, Irmã Dulce. Nós temos... E sempre precisa gerar na comunidade no entorno um fervor, uma oração, uma devoção. Gostaria que o senhor falasse disso, né? Porque, por exemplo, eu estou ouvindo essa história e o meu coração também está querendo conhecer melhor Padre Donizete. Isso precisa despertar em nós, né? Certo. O discernimento que a igreja faz é a comprovação desta fama da santidade, da devoção dos fiéis, como uma realidade teologalmente comprovada, porque além dos médicos que vão analisar, e tem também os teólogos que depois estudam e aprovam a realidade do milagre dentro da visão da igreja, da tradição, do magistério da igreja. E depois passará pelos cardeais, que também vão chancelar, até chegar às mãos do Papa. Tudo isso acontece para o 1º grau, aí como servo de Deus, que chegando até o Papa declara venerável. E o milagre também passa em todas essas instâncias até chegar à mão do Papa, que decretou dia 23 a beatificação. Então é um discernimento longo, né? E nós vemos que todas as manifestações, elas precisam não só ser divulgadas, assim, feitas propagandas, porque a igreja não é a primeira interessada, mas vem do povo de Deus, que confirma, né? E depois a igreja só tem que assinar embaixo aquilo que já é uma realidade. Uma coisa que eu queria falar, nós sabemos lá, e faz tempinho que eu estou pensando nessa importância, nós sabemos que Tambaú, gente, eu não sou uma pessoa tão dada a atividades físicas, mas uma vez por ano a nossa paróquia, a Paróquia Santa Rita, agora a Paróquia Santa Rita, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Cruz, a cidade de Palmeiras, nós fazemos uma peregrinação a Tambaú a pé, legal. Uma vez, no primeiro domingo da quaresma, todos os anos. Nós vamos em 300, 400 pessoas, é uma experiência maravilhosa. Nós temos muitas pessoas, Sexta-feira Santa de manhã tem um grupo que vem de Porto Ferreira, de Casabranca, de vários lugares, enfim. Nós temos peregrinação constante, mas tem uma ocasião especial lá, que é Domingo de Ramos, que é muito bem participado. Tem a Marcha da Fé, né, Dom Vilar, que é uma participação que é perto do aniversário de morte do Padre Donizete, 16 de junho é aniversário de morte. E sempre o domingo sucessivo acontece a Marcha da Fé, que já reúne umas 20 mil pessoas e mais todo ano. E agora nós assumimos também como diocese que todas as nossas peregrinações aconteçam nesta data
para mostrarmos um sinal de unidade da própria diocese, naquilo que todo o povo de tantas dioceses, de outros estados, costumam fazer já. É isso mesmo que eu ia perguntar. Como que a diocese se prepara e quais os lugares, quais as coisas que quem vai a Tambaú pode encontrar? Porque agora nós imaginamos que já é uma busca muito grande, uma peregrinação, mas como a Simone disse, com o conhecimento desse momento vai acontecer muito mais. Exato. A gente vê todos os dias pessoas que vêm de todos os lugares, especialmente nos finais de semana. Quem vai no domingo são muitos horários de missa lotados, né? E assim, a diocese quer assumir também aquilo que o povo já assumiu e fazer ali um roteiro dentro da cidade de Tambaú com o santuário, o reitor do santuário, Padre Anderson, à frente. E assim estamos vendo a casa, o santuário, nós temos agora o local do corpo, né? Ali ter a sua exposição a partir da beatificação, um lugar especial que foi feito. Depois, nós temos o lar das crianças, o asilo, todos os a igreja São José. A igreja São José, o cemitério onde tinha o túmulo. Exatamente. E o povo continua aí sendo lugar de devoção, com aquela água que emana permanentemente. Depois todo esse novo espaço onde acontece a Marcha da Fé, à frente do cemitério da São José, né? Exatamente. E da igreja São José. E nós estamos ali organizando um espaço da beatificação que vai servir depois para a Marcha da Fé, de agora em diante também. A gente lembra que hoje as pessoas que já vão ao santuário, tem o cemitério, tem a igreja São José, tem a casa do Padre Donizete, tem ali vários ambientes locais de visitação, tem o túmulo do Padre Donizete localizado dentro do Santuário de Tambaú, tem a igreja Santo Antônio, que é uma das igrejas cuidadas pelo Padre Donizete, que inclusive houve a matriz da paróquia Santo Antônio, Santo Antônio, que houve um incêndio, tem toda uma história, né? A história do incêndio, enquanto ele celebrava na São José, pegou fogo e aí queimou tudo. Só restou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele tinha trazido de Aparecida, e uma entrada solene na cidade na ocasião. E quando então ele viu o fogo, entrou arriscando-se e pegou a imagem e levou para casa. Só uma pequena chamuscadinha no manto, mas tudo normal. E a imagem está até hoje. do milagre, né? Gente, a história é linda, a gente poderia ficar com vocês a manhã inteira, sem sombra de dúvidas, né? Sempre que vocês contarem, vão ser sobre... mesmo que as perguntas mudem, o enfoque vai mudando, mas a história é uma só. E Bruno, hoje a gente, não sei se você conseguiu acompanhar desde a abertura do programa, a gente falou que a santidade, a gente é chamado a viver onde a gente está. Deus não retira a gente do mundo e diz, vou pôr você numa caixinha, agora você vai ser santo. Não, é lá na vida. Você tem 13 anos, é um menino lindo, eu fico pensando no meu filho quando crescer, assim, eu quero que seja lindo como você, do jeitinho dele. Você deseja a santidade? Você deseja na sua vida, na sua juventude, essa santidade? Bom, a santidade do Padre Donizete eu sempre desejei. E agora tornando beato e logo mais santo, se Deus quiser. Exatamente. E eu queria que então vocês deixassem uma mensagem mesmo, né? Para aqueles que estão nos acompanhando, deixassem um recado, Adriano primeiro. Eu queria dizer que, primeiro, agradecer muito, né, ao Padre, Nossa Senhora, a Deus, a minha esposa, a fé da minha esposa, que não tenho o que dizer. É uma fé, assim, eu não era uma pessoa tão crente, de tanta crença, e hoje eu sou, devido a essa crença dela, né? Então, exatamente, agradecer tudo, a saúde do meu filho, né? E deixar uma mensagem para todo mundo: tenha fé, acredite. Exatamente. Acredite de verdade, porque acontece. A gente agradece, viu? A gente que agradece você ter vindo, que bom que deu certo. Bruno, deixa uma mensagem final aí. Bom, a fé, ela move montanhas. E o médico que olhou para mim depois de ter acontecido o milagre, ele perguntou para minha mãe: a senhora acredita em Deus? Aí minha mãe falou assim: acredita. Aí ele falou assim: então pode começar a agradecer, porque foi a mesma coisa dele ter dormido com o olho castanho e acordado com o olho azul. Nossa. Mudou a genética.
Que lindo pensar isso. Literalmente. E você deixa uma mensagem? Eu queria dizer para você que está sofrendo por alguma coisa no momento, porque quem de nós, que nem eu falei, não tem um vinho que falta na vida. Então, você que por mais difícil que seja drogas, seja um câncer, qualquer coisa que seja que você diz é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele abriu o mar para Moisés, e ele fez isso no pé do meu filho, que foi para mim isso daí, a abertura do mar, porque é uma coisa impossível. O Bruno não chegou a usar nenhum gesso no pé. Ele não usou nada, ele não fez nenhuma cirurgia, tudo isso é comprovado pela medicina. Né? Quem fez a cirurgia no pé dele foi Deus, que é o Deus que faz as coisas impossíveis se tornar possível. Tenha fé, faça que nem eu, sabe? Cuida dos seus filhos, que hoje está tão difícil isso. Observa os seus filhos, não permite que o mundo leve o seu filho. Então, intercede, pede a intercessão de Padre Donizete. Ele é o nosso intercessor junto à Nossa Senhora, e ela intercede a Jesus, pedindo o vinho que falta na sua vida. Não perca a fé, não perca a esperança, acredite, ajoelhe no chão e peça. E o impossível vai acontecer, porque o nosso Deus é o Deus que faz o impossível ser possível na vida. Muito obrigado. Nem o que acrescentar. Né? E eu queria que o senhor deixasse a mensagem final e o convite, né, para o grande dia que nós vamos viver. Como bispo, estou vivendo um tempo da graça muito especial. A beatificação do Padre Donizete, um grande presente de Deus. E é um padre diocesano. E nós vemos que a Diocese de São João da Boa Vista tem um clero numeroso e também muitas vocações, graças a Deus, porque tem exemplo a seguir. O Padre Donizete, o padre da acolhida, né? E nós vemos assim que o Papa Francisco fala sempre do pastor com cheiro de ovelhas. Sim. Então, o apóstolo da acolhida, Padre Donizete, é um grande exemplo. O padre diocesano hoje quer responder a este chamado de uma igreja em saída, que vai de encontro aos aflitos, aos doentes, aos desempregados, que vai de encontro às carências, aos gritos dessa humanidade sofrida. Então queremos convidar a todos para olhar para este exemplo que Deus nos propõe na pessoa do Padre Donizete, para todos nós também sermos cuidadores uns dos outros e apelar a Nossa Senhora que ela recorre ao seu filho, trazendo o vinho novo. A gente agradece muito, né? E pedimos para ficarem. Isso, nós pedimos que vocês fiquem aqui, porque nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta para um momento final de oração. Deus abençoe você. Até já.